São dois opostos muito diferentes. Temos que pensar muito bem em quem votar em 19 de novembro, porque são dois caminhos completamente diferentes. Um que mantém o que já temos e temos que ver o que realmente queremos para o nosso país em relação à política, economia e cultura. Bastante decepcionado, más que nada por el tema de que no teníamos a nadie. Estou muito decepcionado, mais que tudo, porque não tinha ninguém que eu gostaria de votar. Nunca é bom votar, mas estamos escolhendo o menos pior. Acho que nenhum deles garante nada do que estamos precisando, porque eles só querem destruir a união que precisamos como cidadãos. A união que temos que ter como cidadãos. O que se vê é um povo dividido, mas cheio de planos para um governo promissor. Um projeto a largo prazo. Um projeto de longo prazo, onde possamos todos estabilizar, sobretudo na vertente econômica. Penso que estamos todos com grandes expectativas e que continuamos a apostar nos interesses comuns, a começar pela saúde, pela cultura e pelos direitos humanos. A cultura, os direitos humanos. Este médico só quer que o vencedor acabe com a corrupção. A solução nem sempre é explodir tudo. Temos um país que tem tudo, poderíamos estar muito melhor. Precisamos de líderes conscientes, razoáveis e honestos. Já Raul não está otimista com nenhum dos candidatos. Não espero muito, porque a lista não é muito boa. Vou escolher o mal menor, aquele que considero o mal menor. Voy por el mal menor. Lo que yo considero que es el mal menor. Este analista argentino diz que as eleições têm mostrado um regresso para o partido no poder e que a oposição não está tão forte como todos imaginam. O que aconteceu na Argentina, num certo sentido, não é apenas um grande regresso para o partido no poder, mas também me parece ser um travão ao que parecia ser uma onda de extrema-direita radicalizada que a certa altura parecia imparável. Ele deixa claro que se a situação econômica se agravar nos próximos dias, Sérgio Massa vai perder a força. Agora, é verdade que a situação econômica ainda é muito problemática, muito frágil. E se a situação econômica se deteriorar ainda mais, a questão voltará à mesa na segunda volta das eleições. Isso, é claro, poderia frear o candidato Sérgio Massa. E isso, obviamente, le poderia poner um freno a esta remontada do candidato Sérgio Massa. As eleições na Argentina deixaram um Congresso fragmentado, no qual o peronismo vai ser a primeira minoria nas duas casas do parlamento. A direita se confirmou como a segunda força e a extrema-direita registrou um forte avanço para chegar ao terceiro lugar. Com a composição desse novo Congresso, fica mais fácil para o Sérgio Massa formar uma maioria simples, o candidato peronista, do que para o Javier Milei. Houve uma renovação de pouco mais da metade da Câmara dos Deputados e de 1/3 do Senado. A Câmara Argentina tem 257 assentos. A Unión por la Patria, do Sérgio Massa, caiu de 118 deputados para 108, ou seja, perdeu 10. Já no Senado, tem 72 legisladores. Lá, a coligação do Massa foi melhor, subiu de 31 para 34, que também é menos do que o necessário de 36 para se ter uma maioria simples. Agora, La Libertad Avanza, do Milei, que só tinha 3 na Câmara, foi para 37. E no Senado, foi de 0, não tinha nenhum, para 8, ou seja, agora está aí em terceiro lugar no parlamento da Argentina. Então fica muito mais fácil para o Massa do que para o Milei de formar uma maioria simples, ou seja, maiores as chances de ter melhor governabilidade. Não faltam especulações sobre quais podem ser os impactos da vitória de um ou de outro candidato para a economia do Brasil. Para a economia brasileira, é importante dizer que nós temos alguns pontos que são fundamentais. Quando a gente fala sobre o mercado automóvel, os mercados de carros, motos e principalmente o mercado responsável pela linha branca, pela indústria brasileira,
a economia argentina é muito importante. Então, a continuidade do governo de Massa da maneira que está é muito prejudicial. Por outro lado, se a gente tivesse uma dolarização, que seria o caso de uma vitória de Milei, o Brasil provavelmente conseguiria vender muito mais produtos para lá, por causa que nossa moeda estaria desvalorizada. Por outro lado, uma dolarização na Argentina iria causar, sim, a quebra de várias empresas e também nem toda a população teria acesso a grandes quantidades de dólares. Então, a capacidade de compra de alguns argentinos e algumas classes sociais aumentaria, mas outras iria diminuir drasticamente. Os efeitos são muito complexos para que a gente possa fazer uma análise agora e dizer é melhor que a Argentina ganhe com esse problema de Massa ou uma mudança para Milei. Além da proximidade geográfica e de fazer parte do Mercosul, o país vizinho é o terceiro principal destino das exportações brasileiras. A Argentina é um país que é um parceiro comercial tradicional e importante do Brasil. O fluxo comercial que há entre os dois países ele é muito considerável, principalmente a partir dos anos 1990, quando surge o Mercosul, cujos dois grandes atores são o Brasil e a Argentina. Então, nesses termos, no caso de vitória do Milei, que já promete sair do Mercosul e priorizar acordos bilaterais, será um ponto bastante negativo para a economia brasileira. Inclusive, o próprio ministro da Fazenda brasileiro, Fernando Haddad, já deu uma entrevista falando que preocupa a eleição na Argentina, e foi exatamente por isso que um grupo de marqueteiros, de pessoas que trabalham com questão de comunicação política, já foram direcionadas para a Argentina em nome do partido do presidente Lula, para tentar auxiliar o Massa agora nessa segunda rodada de votações. A Argentina é a segunda maior economia da América do Sul e a 22ª no mundo, com um PIB de mais de 632 bilhões de dólares, segundo dados de 2022 do Banco Mundial. Já há algum tempo que a Argentina é um parceiro importante da economia brasileira, mas sem a mesma relevância que se observou no passado, particularmente aí pelo incremento da relação bilateral com a China. E o Mercosul, por falta aí de inovação e também de capacidade renovadora com relação aos seus objetivos, tem conseguido condenar-se a uma posição de menor relevância no contexto econômico global. Então, o fato de os países não crescerem e, de fato, diminuírem aí a sua relevância global do ponto de vista econômico é o que faz com que esta situação toda fique preocupante. E, claramente, ao notar que a situação na Argentina não melhorava, os empresários brasileiros mais ou menos fizeram ali os cálculos daquilo que interessava adquirir na Argentina e manter como relacionamento, e a partir daí passaram a buscar novas oportunidades, até porque os investimentos fluem a um país à medida que se nota ali possibilidades positivas com relação ao futuro. Mas quando se nota que nada muda, a tendência é buscar outros mercados e a precificar os danos causados pelas administrações existentes. Mas a crise econômica enfrentada pela Argentina há décadas tem efeitos claros na balança comercial brasileira e no fluxo de capital entre os dois países. E esse cenário é tão grave que não deve mudar a curto prazo. Toda vez que a balança comercial é afetada, nós observamos também um resultado na indústria doméstica nacional. A Argentina é um comprador de produtos manufaturados brasileiros e à medida que a crise se instala, cresce, a compra desses manufaturados diminui. Pode estar sendo comprado em outros lugares do mundo, com comércio, por exemplo, com a China, outros lugares, mas no caso brasileiro afeta a indústria exportadora brasileira. E com isso nós temos impacto aí na lucratividade do setor, nós temos impacto sobre a produtividade do setor e principalmente na questão do emprego. Então, todas as vezes que um país reduz o seu nível de exportação
para o outro em razão da situação econômica do outro é evidentemente prejudicial para aquele próprio país. E nós observamos que o comércio internacional tem uma característica importante: os setores que exportam tendem a pagar melhor os seus empregados. E é por essa razão que, quando se observa aí uma queda nas exportações, nós temos estes dois impactos observados diretamente. Em primeiro lugar, o desemprego elevado, e em segundo, uma redução no salário daqueles que trabalham no setor. Os especialistas acreditam que as eleições da Argentina podem mudar a relação com o Brasil e a posição do país vizinho em acordos internacionais. Tudo depende, não é, de quem for ganhar a eleição. Se for Sérgio Massa, a expectativa é de que seja mais do mesmo ou uma continuidade daquilo que nós já vimos e observamos no passado. No entanto, se for Milei, ele vier a cumprir aí aquilo que se comentou a respeito, uma das coisas que ele promete é justamente a saída da Argentina do Mercosul. O que, no meu entender, não seria de todo ruim, porque já há muito tempo eu falo que o ideal seria que o Mercosul desse um passo atrás, se tornasse uma área de livre comércio e que cada país membro pudesse realizar os acordos comerciais com quem quisesse, não necessariamente como um bloco. Porque nós notamos muitas vezes que o Brasil usa a Argentina como desculpa, e os argentinos usam o Brasil como desculpa justamente para não fazer a lição de casa ou buscar novos acordos comerciais. É importante para o Brasil ter este tipo de reflexão, justamente porque seria importante para o Brasil, por exemplo, um acordo de livre comércio com a China. E vejamos, o próprio Uruguai, nosso vizinho ao sul, tem buscado aí formas de tentar integrar-se mais à economia chinesa até do que a própria economia brasileira. Então, este passo atrás seria relevante e importante para que o Mercosul caminhasse e daqui a uns 20, 30 anos nós pudéssemos falar novamente de um mercado comum do Sul. É preciso avaliar quais as decisões do novo chefe de Estado a respeito do cenário cambial. Além da instabilidade inflacionária que resulta aí em vários problemas da economia argentina, não há dúvida também de que isso prejudica a questão cambial e também faz com que investimentos diminuam por causa de que o país não gera a necessária confiança para que venham investimentos internacionais. Além disso, com a inflação elevada, com problemas do câmbio, existe aí muita preocupação com relação a comprar produtos argentinos em razão da falta de confiabilidade naqueles que exportam, justamente por causa destas incertezas que são geradas. Quando você tem um desbalanço cambial, ou seja, a Argentina precisa mandar mais dólares para o exterior do que de fato ele tem dentro das suas reservas, o que ele faz é desvalorizar sua própria moeda para poder fechar as contas do balanço de contas externas. Então, não é uma coisa que qualquer país gostaria de fazer, mas ele faz por necessidade. Caso contrário, as exportações e importações param e você pode ter o que nós estamos para assistir na Argentina, que é uma crise de desabastecimento. A desvalorização do peso já foi tão radical e tão complexa que as pessoas vendem tanto peso para comprar dólares que nas últimas semanas, próximas às eleições, vários produtos importados, computadores, celulares e até mesmo refrigerantes, até produtos do Brasil, não estavam presentes em quantidades suficientes para a população argentina nos supermercados, mostrando que está chegando aquele momento que nem mesmo a desvalorização da moeda e processos do Banco Central internos de colocar mais moeda no mercado está funcionando, o que mostra que a Argentina está chegando em um momento de crise quase insustentável. Uma eventual vitória de Javier Milei terá consequência na relação entre os governos brasileiro e argentino. Isso porque o candidato de direita tem um alinhamento político e econômico diferente do presidente de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva.
Apesar do Lula claramente apoiar a candidatura do Sérgio Massa, de fazer campanha para ele de maneira velada, de trazer a Argentina para os BRICS para dar aí, algum tipo de troféu para o atual governo argentino exibir, alguma conquista. Apesar do Lula criticar o FMI por não facilitar o pagamento da dívida argentina, apesar do Lula articular com o Banco de Desenvolvimento da América Latina para liberar um empréstimo de $1 bilhão para a Argentina, e apesar do Lula inegavelmente ter um alinhamento maior ou até mesmo uma preferência por políticos da esquerda mundial, o Lula tem se mostrado pragmático quando necessário. Uma prova disso foi um encontro bastante amistoso com a Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, que é uma política de um partido de extrema-direita, ou seja, pelo menos do lado brasileiro, o Lula não vai querer cortar relações com um dos maiores parceiros comerciais do Brasil por causa de ideologia. O custo econômico disso é muito grande e pode ter como consequência um custo político. Pode sim haver dificuldades em relação a uma integração do Mercosul, uma pausa na cooperação estratégica entre os dois países, um distanciamento temporário, mas a ruptura de relações é falácia, é algo que pelo menos para o lado brasileiro não existe a menor possibilidade. Com a vitória de Sérgio Massa, o especialista faz um panorama da relação entre os países vizinhos. Com Sérgio Massa, os riscos são menos ruidosos, o que também não significa que sejam aí desconsideráveis. O desafio com Massa seria uma possibilidade de continuidade das políticas atuais que têm aí ajudado a economia argentina a se afundar. Por outro lado, quando os governos estão ideologicamente alinhados, e isso Lula preza bastante, as relações políticas entre os dois países se estreitam, e isso muitas vezes reflete nas relações econômicas. A principal expectativa que fica é sobre quais passos o presidente eleito irá tomar para tentar controlar a crise econômica. Agora, a gente vai para o segundo turno com um candidato que nós temos certeza absoluta que vai continuar repetindo os problemas, os desmandos da atual administração, ou seja, não vai resolver os problemas. E do outro lado, nós temos um candidato que entende os problemas, mas que de fato não apresenta caminhos para solucioná-los. Então, infelizmente, é um abraço dos afogados. A Argentina, uma das nações mais ricas do mundo, não tem mais essa posição e se vê com problemas típicos de países subdesenvolvidos. O povo luta para sobreviver e busca esperança em quem tem o poder nas mãos.